Boa noite, caros telespectadores. 22 de março, mais uma vez, pensando em entrar na casa de vocês, agradecendo pela generosa audiência, sempre procurando trazer assuntos que eu entenda que sejam do interesse da nossa cidade, da nossa região. E o programa de hoje, para quem conhece bem o Modesto e o Pensando, sabe que vai chegando o momento das eleições municipais, eu retorno com um chamado Por Onde Anda. O que é o Por Onde Anda? É um programa onde eu procuro conversar com personagens da política friburguense que em algum momento da vida deles exerceram cargos eletivos e momentaneamente estão fora desses cargos. E por que eu faço esses programas? Primeiro, é uma forma de agradecê-los e homenageá-los, porque quando eles estiveram nesses cargos, eles prestigiaram o Pensando, prestigiaram o Modesto, prestigiaram a TV Zoom. E segundo, porque a gente sabe que existe um mosquitinho chamado política, que dificilmente quem entra na política uma hora sai, que todos nós somos da vida, porque quem não vai sair, não? Mas normalmente tem sempre aquela ideia de, será que vai ser candidato novamente? Não vai ser? E normalmente o político, depois que ele exerce um cargo eletivo, dificilmente ele se afasta totalmente do mundo político. Ele pode até não buscar um cargo, mas ele é interessado, então conhece como funciona. E o convidado de hoje conhece muito bem a nossa política. Ele, por 2 legislaturas seguidas, ele foi vereador, depois ele resolveu deixar a Câmara Municipal, foi candidato a vice-prefeito na eleição de 2016, e em 2020 ele foi candidato a prefeito. Inclusive, esteve aqui no Pensando nessa condição por 2 vezes. Tá? Daqui a pouquinho, quem é mais antenado na política friburguense já sabe com quem eu vou conversar. Quem não é, daqui a pouquinho eu vou falar o nome dele, e vamos começar a conversa, mas eu tenho aqueles meus lembretezinhos antes. O primeiro é aquela tradicional frase que eu falo sempre. E essa frase tem a ver com um fator de ordem de uma amizade, tá? E eu vou explicar por quê. Ela é de Dom Helder Câmara. Foi um bispo católico, arcebispo emérito de Olinda e Recife, e era um homem conhecido pela sua sabedoria. Ele um dia disse, é graça divina começar bem. Graça maior, persistir na caminhada certa, mas graça das graças, não desistir nunca. É graça divina começar bem. Graça maior é persistir na caminhada certa, mas a graça das graças, não desistir nunca. É o que eu falo sempre. A vida ela é cheia de percalços. A gente sabe que muitas coisas é difícil, mas tem que persistir. A lâmpada hoje, que a gente não usa mais, né, a lâmpada incandescente, o Edison, para inventar aquela lâmpada, para fazer ela funcionar, ele tentou mais de 1000 vezes. Tá? O Volta, que é um grande homem da energia elétrica, tentou 1000 vezes. Então, a vida tem que persistir. Aí, parodiando o nosso grande Carlos Drummond de Andrade, a pedra no caminho existe sempre para todo mundo. Alguns param na pedra, outros contornam a pedra. Então, isso aí é um recado até muito de ordem pessoal para uma pessoa que está tentando desistir. Não desista, vá em frente. Peço ao Rafael. Rafael, eu não sei se o Marcolino passou para você, tem um gerador de caracteres aí, uma vaquinha, que é para a Juliana. Isso aí, essa vaquinha é para a Juliana Eck, que esteve no programa há cerca de 2 semanas. Ela foi convocada, vai representar o Brasil, a seleção brasileira de bolão, em maio próximo na Alemanha. Para mim, um orgulho a gente ter uma friburguense numa seleção brasileira. Essa seleção brasileira que no futebol anda deixando a gente meio triste, mas nós teremos uma friburguense representando o nosso país, vestindo a amarelinha lá na Alemanha. Mas ela precisa de ajuda, porque a viagem não é barata, tá bom? Vai ficar, ao longo do programa, de vez em quando você passa, tá, Rafael? E a terceira é o meu mantra. Meu mantra são cobranças que eu faço sempre ao executivo, de ações que eu acredito que são fáceis de fazer, ou não tão fáceis, mas são executíveis, e que o executivo não faz. Eu não sei se o Marcolino deixou para você aí 2 fotos. Eu acho que ele deixou. São situações lá em frente à fábrica de pulso, isso aí. Esse matagal, essa foto já tem mais de mês, o mato já cresceu muito mais. Tem outra foto também aí, não tem? Isso aí já cresceu muito mais.
Isso fica num local onde ali, quem conhece a fábrica Ipu, sabe que ali tem um local que se estreita a via. E ali pode parar carro dos dois lados, ali tem uma transportadora. Eu caminho sempre por ali e vejo, e ali tem muita gente trabalhando hoje ali naquele espaço, a antiga fábrica Ipu, e tem muita gente que mora na Ponte da Saudade, que usa ali para ir e vir, tem empresa na Ponte da Saudade, e quando chega ali não tem a calçada, vão para o meio da rua. E aí se expõe a levar banho de água, muitas vezes tem que pular no meio do mato para passar aqueles caminhões, e a prefeitura está deixando essa vergonha para mim, isso é desleixo. O nome que eu dou nisso é desleixo. Então, parece que a prefeitura não tem Secretaria de Serviços Públicos. E acho também que a própria administração da fábrica Ipu, dali quem está usando aquele espaço, eu sei que eles têm profissionais, que eu já vi mais de uma vez um profissional com a roçadeira nas costas, roçando lá a hora de estacionar. Eles estão tentando revitalizar o espaço, mas se eles não se preocupam com a frente do espaço, deixa essa sujeira, essa porcariada lá, eu acho que brincadeira, né? Aí a gente tem que lembrar, poxa, a gente tem em Friburgo a mania, às vezes, de ver um trabalhador lá no meio-fio, tentando tirar matinho no meio-fio, isso não é importante, mas tirar o mato atrapalha, o mato incomoda, o mato tira a visão, e ali está tirando o quê? O direito de ir e vir do cidadão que andar na calçada. Então, vou ficar cobrando, já falei, enquanto não tirar, vou ficar enchendo a paciência. Já tem 2 meses falando, para mim não custa ficar 2, 4, 6, até que a Secretaria de Serviços Públicos tome vergonha e vá lá tirar isso de lá. Bem suposto, vamos conversar. Quem não sacou, podia ter sacado, porque não é difícil. Quem foi o vereador, 2 mandatos seguidos, de 2009 a 2016, não é? Foi candidato a vice-prefeito em 2016 e foi candidato a prefeito nas últimas eleições. Claro, Cláudio Damião. Obrigado, Cláudio, por você ter vindo. Tá? Modesto, eu que agradeço o convite. Você já começa aqui com chave de ouro, né? Falando de Dom Helder, falando de Carlos Drummond de Andrade, inclusive Carlos Drummond de Andrade, que estudou em Friburgo. Foi, né? Foi aluno da Anchieta. Diz que saiu meio pela pós, assunto era meio pouco rebelde. Obrigado, né? Era rebelde. Também para se enquadrar dentro de um regime, de uma escola religiosa, não é fácil. Com né? aquela criatividade dele, isso é difícil. Não era fácil, mas o fato é que ele estudou aqui um dos maiores poetas brasileiros, né? Um dos maiores de língua portuguesa. Então você começa o programa aqui já citando 2 figuras esplêndidas. Né? O Dom Helder me deixou marcas importantes. Né? Era um humanista, a verdade era essa. Né? E, por fim, você fala dos matos, né? Eu queria só chamar a atenção o seguinte, para a prefeitura, não é só o fato de atrapalhar a visão, nós estamos com uma epidemia, né? Isso. De dengue, é um caso muito grave. E esses acúmulos de mato, de lixo, pode só trazer mais preocupação e mais problema. Então é importante que você esteja trazendo essa questão. Eu não nem falei isso não, mas ali naquele matagal, claro que aquilo ali acaba sendo depósito de água parada, né? Sem dúvida. E o mosquitinho não quer saber onde está a água, não. Depois, para controlar isso, é difícil, né? Difícil, Então fica a cobrança. Você está bem acompanhado hoje? Sim. Vamos falar o nome dos nossos acompanhantes que vão fiscalizar a gente. O Davi Taveira está aqui nos acompanhando, fazendo umas imagens. Professor... O nome mesmo é Davi? Você tem outro irmão, não é? Tem. Acho que é Rafael. Isso aí. Davi você, né? Mas você parece muito com seu pai. O Taveira, pessoa muito conhecida em Friburgo, claro, né? Taveira, e o professor Expedito, também muito conhecido pelo trabalho focado na educação. No Fricine, o Festival Internacional de Cinema Socioambiental, que ele coordena aqui em Friburgo. E o programa na Rádio Comunidade, que a gente faz toda semana, todas as sextas-feiras. Momento Cidade, né? Momento Cidade. É um programa interessante. Eu já falei, né? Como tudo eu vejo, quando eu vejo o convidado lá interessante, olha, quando eu acho que não, tem outra coisa para fazer. Mas se eu faço, o de ofício que eu faço, não, né? Eu sempre falo, nem todo pensando, eu gosto do resultado. Tem pensando que eu não gosto, mas e você, eu tenho certeza também que lá, quando entrevista, às vezes fala, hoje não rendeu. E às vezes a culpa não é do entrevistado, não é nosso que não estávamos num bom dia. Às vezes um assunto que... O assunto é complicado. Engrenou, não estava muito bom. Isso mas acontece. O professor Expedito é a figura mais que carimbada na nossa cidade. Eu agradeço vocês dois que estão aqui com a gente. Ajudem a gente a fazer. Tá, deixa eu ver. Tem que me achar aqui também. Eu me perco às vezes nas minhas páginas.
Cláudio, vamos lá. Você, depois de exercer 2 mandatos consecutivos, você foi vereador entre 2012 e 2009 e 2016. E você teve um mandato, digamos, bem profícuo, né? Você Sim. foi um camarada produtivo. Todo mundo falava que se você tentasse a reeleição em 2016, estava entre os possíveis reeleitos. Mas você resolveu, na época, deixar, e você concorreu como vice-prefeito na chapa de Glauber Braga. Depois, em 2020, você veio como candidato a prefeito. Quer dizer, é voz corrente no meio político que você largou uma reeleição segura para tentar 2 possibilidades não tão seguras. Passados 4 anos já da última tentativa sua, né? A gente sempre sabe, né, que o tempo é uma boa distância para a gente refletir, né? Que sentimentos ficaram? Você, em algum momento, fala assim, não, valeu a pena, ficaram arrependimentos, podia ter feito diferente. Passados 4 anos, o que você avalia esses 8 anos que, entre aspas, perdemos um vereador, mas eu não sei, e o que significou isso para a tua vida, né? Pode ser que você ache que foi muito bom. Eu, como você disse, tive 2 mandatos. A primeira vez que eu me candidatei foi em 2004, fiquei por 13 votos para assumir a titularidade, né? Fiquei de suplente, fiquei logo de suplente. Foi uma eleição muito interessante também. Aí, em 2008, me elegi, assumi em 2009, como você já revelou. Fui o vereador mais votado no meu partido e permaneço até hoje sendo o mais votado e o único que se reelegeu dentro da história partidária. E cumpri 2 mandatos que foram muito produtivos. Eu trouxe aqui até relação de ações, de projetos, de iniciativas, leis de transparência. Estava até lembrando aqui, na hora que a gente estava conversando antes de iniciar o programa com os companheiros, hoje nós temos um diário oficial na Prefeitura, que foi uma lei que eu fiz. Então, hoje, o cidadão tem acesso mais eficientemente às informações do município em razão de uma ação de um vereador, né? Um vereador de oposição. Enfim, não vou aqui descrever as leis, mas são leis importantes do ponto de vista de transparência, de participação popular. Tem a lei que criou a eleição de diretores de escola. Então, tem em todas as áreas, educação, cultura, meio ambiente, todas as áreas eu, de alguma forma, atuei e apresentei projetos. Fiz fiscalizações importantes também, no sentido de cuidar do interesse público. Chegou um ponto que eu pensei, bom, dei uma contribuição que eu julgo que foi interessante para o município, ressignificando o legislativo. Sempre havia muita crítica ao executivo, à forma de governar. Falei, olha, então se eu sou um crítico ao que está ali, eu devo apresentar uma proposta alternativa. E aí resolvi sair da Câmara, resolvi concorrer a um outro cargo. Aí você fala, poxa, mas você se elegeria vereador? As pesquisas mostram que sim. Eu era o mais bem avaliado nas pesquisas que corriam, eu tenho a cópia das pesquisas, né? E até me perguntaram, né? Mas você vai largar? Eu falei, eu não posso ficar aprisionado num cargo, se eu posso me oferecer para uma outra discussão e construir um outro projeto político, né? E aí vim concorrer a vice-prefeito. Terminamos a eleição em segundo lugar, apresentamos um projeto alternativo, não ganhamos, mas cumprimos um papel, que é o papel de trazer o debate político para a cidade, né? Mostrar que não tem só uma ideia, existe um conjunto de ideias que a gente tem que disputar. E aí vim depois candidato a prefeito naquele universo que tinham 16 candidaturas, uma coisa assim muito louca. Muito louca. Nunca tinha acontecido isso em Friburgo. Não. Eu não sei se volta a acontecer, né? Creio que não. E me parece que só 2 municípios no Brasil inteiro tiveram... Naquela época, 2 municípios. 2 municípios, candidaturas em tamanha quantidade. O que dificultou, né, a possibilidade de fazer um debate mais amplo, porque os canais de televisão não tinham como abrir para fazer um debate político com 16 candidaturas. Só um canal aqui em Friburgo fez esse debate, mas com uma dificuldade muito grande, mas tentou produzir esse debate, o que limitava o tempo de fala, intercalar o debate de um com o outro, os confrontos para o campo das ideias. Enfim, tive uma votação que me deixou em 7º entre os 16 e não me arrependo. Para mim foi um aprendizado. E eu teria me eleito vereador, se eu houvesse candidato a vereador naquela ocasião que vim candidato a prefeito. Poderia ter retornado à Câmara naquele momento, mas não me arrependo. Eu acho que foi um aprendizado, foi também se oferecer, mostrar que a gente tem que ter desprendimento. A função pública não é emprego, não é. Isso é importante. As pessoas ficam agarradas, né, ali, não querem largar, faz daquilo um emprego, é pouco produtivo, não oferece iniciativa nenhuma.
cola-se ao prefeito para garantir a permanência e a manutenção no cargo, sem ser uma pessoa que constrói política pública de interesse do município. Assim, eu não estou me dirigindo especialmente a um nome, a uma pessoa. Sei. Mas é um fato, todo é um mundo fato sabe. que você sabe e todo mundo sabe. Que só não vê quem não quer. E eu não me agarrei a isso. Procurei fazer de uma outra forma, né? E sou reconhecido por isso. E nunca me afastei do debate político como cidadão. Então você sempre me vê no jornal, na televisão, numa atividade de rua. É a minha segunda pergunta. Então vamos nela. Você, a gente sabe, né? Eu acompanho você. Você, de certa forma, a gente já acompanhava você no movimento sindical em Friburgo, né? Você teve sempre uma forte atuação no sindicato dos bancários. Então. Hoje mesmo eu ainda fui num banco e eu estava olhando lá. Eu fui bancário uma vez na vida, né? Eu fico olhando. Eu trabalhava numa agência pequenininha, tinha 50 bancários, né? Hoje eu reconheço que a tecnologia mudou tudo, né? Mudou. Aí não adianta ficar reclamando, né? Mas eu numa agência que... Hoje eu encontrei uns 10 no máximo. E a tecnologia é assim mesmo. Mas você sempre foi uma pessoa que, mesmo ainda como sindicalista, você sempre foi uma pessoa muito interessada nos interesses, envolvida nos interesses públicos, né? E antes de exercer o cargo de vereador, você já fazia isso. Você exerceu o cargo de vereador, nessas campanhas, você, claro, você, por uma razão até política, você tinha que estar antenado, mas você agora está 4 anos fora do mandato. Mas a gente vê você agindo ainda com interesse público. Quer dizer, é uma característica sua isso. Sim, isso é uma questão de cidadania. Quando eu exerci o mandato de presidente do Sindicato dos Bancários, eu sempre analisei a questão da participação cidadã muito mais do que a questão corporativa. O bancário também precisa ir ao mercado, ele precisa usar os serviços públicos, ele usa o transporte público, ele anda pela cidade como qualquer outro cidadão, como qualquer outro trabalhador ou trabalhadora. Então nós temos que debater como melhorarmos a cidade para a sociedade de um modo geral. Então eu tentava incluir o debate mais amplo da política local dentro da discussão das políticas específicas do bancário. A gente tinha uma discussão de campanha salarial, direitos dos usuários dos bancos, do serviço bancário, com relação às tarifas, a gente ampliava essa discussão. E também trazia para o tema local, né? Nós queremos uma cidade melhor. Então como é que a gente constrói uma cidade melhor? Com participação. Então sempre estive na rua, sempre focado em debater os problemas do município, em trazer algumas soluções, algumas alternativas, não só do ponto de vista da crítica, mas também propositivo. Tá, mas você apresentava propostas? Sim, apresentamos inúmeras propostas. Para você ter uma ideia, em 2021, já fora do debate político, nós construímos um projeto para a saúde e fomos apresentar ao prefeito, que nós temos uma oposição às ideias que ele pratica na política de saúde no município. Mas mesmo assim não deixamos de levar uma contribuição. Fizemos um documento com a participação de médicos, de profissionais da saúde, de profissionais do direito, de usuários do sistema, quer dizer, era uma coisa muito ampla, onde tinha um conjunto de propostas para melhorar a estrutura de saúde dentro do viés do SUS, né, que é o guarda-chuva que cuida da saúde pública através dos repasses federais, estadual e de contribuição do município, para melhorar a qualidade da saúde no município. Dá ao prefeito uma sugestão de iniciativas, um conjunto de iniciativas. Pois bem, protocolamos, pedimos uma audiência, isso em outubro de, se eu não me falha a memória, em outubro de 2021. Nunca nos recebeu. Quer dizer, faltou interesse, porque às vezes fala assim, vocês só criticam. Não, nós estamos apresentando propostas. E sempre fizemos isso, seja no campo da cultura, seja na defesa do patrimônio histórico público do município. Ontem mesmo a gente estava lá fazendo uma gravação para defender aquele casarão da rua Augusto Spinelli, que onde foi a LBA, já foi um clube alemão, já foi a... Muita gente não sabe que ele foi um clube alemão. Foi um clube alemão, ele é de 1892, se eu não me engano, dos irmãos Januzzi, são construtores italianos que receberam, inclusive, medalha de ouro pelo projeto arquitetônico que eles desenvolveram no Rio de Janeiro, Petrópolis, Vassouras, Friburgo. E nesses locais esse patrimônio está preservado. Aqui ele está sendo destruído. Modesto, ele está sem telhado o casarão. Há 4 meses, com as chuvas que nós tivemos, está sem telhado. Como é que... Aí foram perguntar para o prefeito, uma pessoa falou com a gente ontem, né? Não, eu falei com o prefeito, eu falei, não tem problema nenhum, está sem telhado, nós vamos botar o telhado. Como não tem problema? Aí eu falei, mas será que se ele fosse na casa dele, ele deixaria o telhado da casa dele descoberto por 4 meses e diria para a mulher dele, olha, fica tranquilo, não tem problema não? Eu duvido. Mas como é que trata um bem público dessa maneira? É descaso. Então, dentre tantos assuntos, esse é um dos que a gente cuida, a questão do patrimônio público, da história do município.
Eu sou membro do Conselho de Educação desde sempre, participando, independente de estar na Câmara ou não. Eu estou lá debatendo as questões relacionadas à política pública de educação no município. Temos enfrentado problemas inúmeros com a falta de profissionais, manifestações de pais de alunos, de mães de alunos, reclamando da deficiência do serviço que está sendo prestado, porque as crianças estão tendo prejuízo por falta de merendeira, por falta de apoio. A situação é muito grave, sabe? Às vezes não aparece num contexto mais amplo para a população, mas se você for segmentando os problemas, você vai encontrar muita dificuldade na saúde, você vai encontrar muita dificuldade na educação, você vai encontrar muita dificuldade no transporte público. E aí o papel que eu desenvolvo é de estar nesse meio debatendo, tentando apontar as falhas e apresentando algumas soluções dentro daquilo que a gente entende que é o melhor caminho. Nem sempre somos ouvidos, evidentemente, né? Mas nos cabe a obrigação cidadã. Eu penso que todos nós deveríamos agir assim. Quando eu trago, quando você vem ao programa, pessoas que eu trago ao programa, uma das coisas é essa, a pessoa não está fora do mandato, mas tem ideias. Sim. E se alguém tem que ouvir. Aí vai ao ponto de uma terceira pergunta que eu te fazer, que eu observo isso. Eu noto, eu não sei se é uma percepção um pouco errada minha, aí uma autopenitência aos meios de comunicação que eu faço parte deles. Eu há pouco tempo eu convidei um ex-vereador para vir ao programa e falei, puxa vida, Modesto, até que alguém lembrou de mim. Porque aqui parece que depois que você larga o mandato, ele usou um termo até que eu não compactuo com ele, mas ele usou para ele mesmo, então parece que eu sou um trapo velho. Aí ele falou para mim algo que eu fico pensando, né? Eu não, longe de querer ser perfeição, mas você acredita que a mídia friburguense, ela falha um pouquinho também nesse aspecto de não ouvir pessoas experientes que passaram por mandato, se preocupa só com quem está com mandato? Você, por exemplo, você está no meio de comunicação, você faz um programa, mas aí você que apresenta junto com o Expedito, né? É uma coisa de você. Mas eu estou falando dos outros meios. Você é uma pessoa que tem muita experiência, a gente sabe que tem uma bagagem, não é à toa que eu convido porque eu sei que programa você vai render, mas você acredita que esse vereador tem razão, ou você acha que os meios de comunicação locais, nós deixamos eu estou falando inclusive a TV Zoom em muitos aspectos, nós deixamos de prestigiar quem tem experiência só porque está sem mandato? Não, olha, você é uma exceção. É evidente que você sempre chama as pessoas, de um modo geral, para dialogar, debater, né? Você tem esse caráter. Mas eu não gostaria de ser essa exceção, não. Sem dúvida. Mas eu digo também o seguinte, quantos desses ex-vereadores estão comprometidos com o debate cotidiano? Porque a política tem que ser uma questão permanente, não pode ser só porque eu sou candidato, né? Então eu deixei de ser candidato, eu já não me interesso pelas questões do município. Você vai me ver sempre atuando, de uma forma ou de outra. Nem na pandemia eu deixei de atuar. Nós mobilizamos grupos de pessoas anonimamente para fazer arrecadação de alimentos, fizemos entrega de alimentos sem fazer promoção do que a gente estava fazendo. Hoje eu posso falar, porque não está mais, né, não estamos mais no período da pandemia. Se a gente fizesse isso na pandemia, olha, nós estamos distribuindo alimento, está se promovendo. Então nós fizemos tudo anonimamente. Nós fizemos a arrecadação de recursos, distribuímos os recursos, os grupos saíam para fazer a entrega dos alimentos, a gente ajudava, pedia aos amigos para botar um dinheiro numa conta, e aí as pessoas que tinham condição de sair para fazer a distribuição, iam fazer a distribuição. Então, nós estávamos nos movimentando. E também do ponto de vista da orientação, conversando com os médicos, com os profissionais, fazendo live de orientação ao processo de cuidado, de vacinação, era uma coisa ainda muito embrionária. Então, assim, esse é um aspecto. Fora esse aspecto, eu estou permanentemente no debate político. Né? Mas você acredita que o meio de comunicação está chegando junto com você? Eu sei que você é atuante. Não chega. Mas você acha que chega? Eu acho que chega menos do que deveria em razão da atuação que eu tenho. Aí eu fico imaginando o seguinte, aquele que não tem atuação, menos ainda é visto. Aí, quer dizer, ele pode até ter uma experiência, né? Mas se ele não exerce no dia a dia um papel ativo, ele acaba sendo esquecido mesmo. Porque quem exerce um papel ativo já não é muito lembrado. Então, isso que é o problema. Né? Por isso que eu falo, que eu me penitencio em nome da TV, que a própria TV Zoom eu não vejo fazendo isso muito. E eu diria o seguinte, eu penso que a gente, experiência e conhecimento que você não consegue transmitir não vale nada.
Nós é como tínhamos se uma você tiver um época... livro fechado. Não adianta um livro fechado? Talvez você vai lembrar disso. Nós tínhamos uma época que discutia política assim, não, tem que renovar todo mundo. Eu falava, calma aí, tem que renovar aquele que não está funcionando. Claro. Mas as pessoas que trazem, não precisa pensar como eu, mas se tem uma bagagem, um conhecimento, uma visão estratégica, uma visão política, essa pessoa tem uma importância. Não, você troca e bota uma pessoa primária que não sabe nada de nada, não conhece uma lei, não conhece uma legislação, não sabe o papel do vereador, não sabe o que ele vai desempenhar como função pública. Que vantagem nós tivemos? Eu costumo citar um exemplo que eu acho que é bastante interessante. Você que gosta de futebol talvez vá concordar comigo. Eu gosto de futebol, mas não tenho visto não, que eu não tenho paciência mais para ver futebol. Pois é, mas o exemplo que eu vou citar, até quem está nos acompanhando, talvez sirva até para refletir a respeito. Vou citar 2 exemplos. Um é o futebol. Né? O brasileiro adora futebol. Claro. Aí ele não quer perna de pau no time dele. Ele quer só jogador de primeira, craque, aquele sujeito que faz gol, que fica ali firme, que leva o time avante, que estimula, um bom capitão de time. Agora, quando chega na política, quantas vezes escolhe perna de pau? Não se preocupa se o cara tem uma experiência, se tem uma vivência, se tem uma qualidade de formação política. Não estou dizendo nem de formação acadêmica. Né? A pessoa pode ser uma pessoa com um nível de formação primária, mas que tem uma visão política que eleva o conhecimento dele. Então, a gente também não pode discriminar as pessoas pela capacidade de estudo que ela teve. Isso não é o delimitador. Mas o conhecimento, a experiência, a vivência, o empenho, a dedicação. No futebol ele quer o melhor jogador, mas na política nem sempre. Então é preciso pensar. Nós temos uma Câmara com 21 vereadores. Não é melhor que a gente escolha os melhores dentre os candidatos para que nos represente? Vamos falar sobre a Câmara agora. Mas deixa eu citar outro exemplo, então, rapidinho. Você mora num prédio, um conjunto de apartamentos. Ele vai cuidar do seu bem, que é o apartamento, o prédio, o local onde você mora. Aí você tem que escolher um síndico. Você vai querer um síndico ruim, despreocupado, desinteressado, que não está nem aí para nada? Não, você quer um bom síndico. Na política é a mesma coisa. Só que, de um modo geral, hoje eu moro em casa, mas eu já moro em condomínio, todo mundo quer síndico, mas no dia de votar na eleição do time, ninguém quer ir lá. Mas é o exemplo que eu estou citando. Você tem que escolher um bom síndico, como você tem que escolher um bom vereador, um bom prefeito. Isso é cidadania. Para mim, o prefeito é o síndico desse grande edifício chamado Friburgo. Exato, é isso que eu estou tentando dizer. Então, nós temos também, como cidadãos, que nos empenharmos no cuidado das escolhas que fazemos. Né? O voto não se troca por favor político, por vaga no atendimento hospitalar, para arrumar uma facilidade para obter lá o atendimento de um exame. Isso é um equívoco, porque na medida que a gente faz isso, está favorecendo a corrupção. Você quer ver uma coisa? Nos anos 90 apareceu uma palavra mágica no meio da engenharia, chamada reengenharia. Quem lançou esse nome, e o grande defensor, foi um americano, e ele lançou com uma ideia de reengenharia, era você rever os conceitos. Chegou no Brasil, aí com tudo que a gente gosta de botar a mão, nós criamos a nossa jabuticaba, achava que reengenharia era refazer tudo de novo, não era rever, você analisar, olha, eu estou fazendo isso aqui está sendo feito direito, eu vou separar e pensar, isso aqui está sendo feito direito? Tá. Isso aqui está sendo feito errado? Tá. Isso está sendo direito, pode ser melhorado? Sim. Mas se começou a vender, principalmente por essa turma que oferece serviço, né? Que era como mudar tudo. Então você está colocando uma coisa aí que eu digo o seguinte, candidatos à Câmara de Vereadores, a gente tem que analisar os vereadores que estão lá. Se você acha que o vereador está fazendo um bom trabalho, e a lei permite a reeleição, faça. Perfeito. Se você tem um outro nome que você acha que pode ir para lá e fazer melhor do que os que estão lá, vote. Mas não é simplesmente pegar, achar que renovar, troca tudo, vai mudar. Não é sinal disso aí. Outro discurso errado era, não voto em ninguém, porque se eu não votar em ninguém vai mudar. Não, não vai mudar nada, vai continuar. Vai piorar. Vai piorar. Eu sempre falo, se o camarada, se você não votar em ninguém, a pessoa votar nele mesmo, pronto. Ele já está eleito. É porque era um outro discurso que era muito corrente, né? Se ninguém votar, eu cansei de receber isso no WhatsApp. Não, se ninguém votar, vai ter uma nova eleição. Vai mudar o quê? Não vai mudar nada. Não vai mudar nada, vai ter outra eleição. Primeiro, nem vai ter outra eleição. Primeiro que não é verdade, né? Que não entende que o que eu voto nulo e voto anulado são coisas diferentes. Mas, Rafael, está no intervalo, né? Vamos para o rápido intervalo, daqui a pouquinho continuaremos a conversa com o Claudio Damião, tá bom? Mas vamos falar um pouquinho sobre o legislativo, tá? Que é um assunto que ele entende bem. Voltamos já.
projeto de vida no Residencial Gardênia, pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento, oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia. Apartamentos de 2 ou 3 quartos com excelente acabamento, prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas. Tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522-1329 e agende sua visita. Construção e venda Gemini Engenharia. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. O Grupo SAF e seus parceiros agora estão presentes em mais de 60 cidades do nosso estado. Um crescimento responsável e reflete a nossa missão de entregar benefícios que melhoram a qualidade de vida da nossa gente. E para retribuir essa confiança, lançamos a mais nova plataforma online de benefícios e vantagens. Clube de Vantagens Sou. Centenas de ofertas, descontos, sorteios e muito mais. SAF, amigos fazem planos. Estamos retornando, vamos conversar agora com o Carlos sobre algo que ele conhece muito bem, que é o Legislativo, que ele atuou lá durante 8 anos e ele acompanha, eu sei que ele acompanha o Legislativo friburguense, tanto é que ele mesmo apresenta requerimentos lá, ele vive lá perturbando eles quando ele entende que sim. Então, eu quero que você fale desse nosso Legislativo. Primeiro você pode falar da sua passagem lá, as marcas que você acredita que deixou importante, e como é que você, depois que você saiu, como é que você avalia esse legislativo nosso, se você acha que deve, né? Negativo, positivamente, e o que você acha que esse legislativo nosso anda, como é que ele anda? Eu participei de 2 mandatos, de muito debate, muito enfrentamento, dentro do espaço que eu convivi, inclusive de mudar o perfil da Câmara, Modesto. Eu vou te dizer, quando eu entrei, não podia filmar nem fotografar, e eu quebrei isso, enfrentando a mesa diretora. Se você chegasse lá como profissional de imprensa, com uma câmera para tentar filmar, era proibido. Então, era um legislativo absolutamente fechado. E eu quebrei isso, enfrentando a mesa diretora, interrompendo a sessão, e dali para diante, qualquer emissora, qualquer cidadão passou a poder entrar na Câmara, filmar, fotografar, registrar, porque ali é um espaço público. Não tem que ter segredo entre os vereadores. Quer fazer uma reunião que é mais reservada, faz. Eu só vou te falar uma coisa que muita gente pensava, que a gente transmitia a TV Câmara na época, que era a imposição nossa. Não, de jeito algum. Inclusive eu disse, a empresa contratada tem a obrigação de fazê-lo, e nós temos o direito. Então, nós, cidadãos, nós temos o fazíamos direito. por obrigação. Muita gente achava que aquilo era uma... é uma reserva de mercado da emissora. Não, vocês foram contratados, foi uma licitação, foi um processo em que vocês contratados. Mas o cidadão podia chegar lá e fotografar e filmar, não, mas era impedido pela mesa diretora. A gente rompeu isso. E uma série de outras medidas. Eu, por exemplo, nunca usei o carro da Câmara. Por quê? Porque eu tentei regulamentar o uso do carro da Câmara, porque era uma vergonha, tinha uma pilha de multa, uso irregular, carregando gente para lá e para cá, indo para a praia, fazendo uso para transporte particular próprio, iam para casa com o carro da Câmara. Eu falei, eu não vou emporcalhar o meu nome fazendo uso de um veículo que não tem uma regulamentação. Então eu fui mudando uma série de coisas, não estou dizendo mudando a partir do meu comportamento e cobrando políticas dentro da própria Câmara, né? Porque a Câmara tem que dar exemplo. Se ela cobra do Executivo, como é que ela não vai ser um bom exemplo? Então, como que eu lidei com isso? Eu não usei carro e nunca usei gasolina durante 8 anos. E fui mudando determinados comportamentos, apresentei regulamentação para que as pessoas pudessem ter acesso ao salário dos vereadores, salário dos assessores. A Câmara tem a obrigação de ter transparência, assim como o Executivo. Então, o meu comportamento sempre foi um comportamento
de trazer claridade às coisas, trazer luz às coisas, para que as pessoas possam confiar naqueles que estão sendo os seus representantes. Exercer esses 2 mandatos, como já contei aqui no início, sair para concorrer a um outro cargo. Aí você me pergunta, como você vê a Câmara hoje? Eu acho que a Câmara vem decaindo do ponto de vista da sua importância, da sua representatividade, do enfrentamento aos reais problemas do município, né? Não estou fazendo um ataque aqui pessoal a ninguém, né? Estou falando do ponto de vista da representação política. Eu fui muito produtivo como vereador, até deixei com você o conjunto de legislações para a saúde, para a educação, para a cultura, para o direito das mulheres. Eu tenho leis aí de defesa dos direitos das mulheres que hoje estão funcionando e são até muito elogiadas. Por exemplo, a ampliação da licença maternidade para as servidoras públicas em mais 60 dias é uma lei de minha autoria que está em vigor e que auxilia muito as mães com declarações assim emocionantes, né? Poxa, eu pude ficar com meu filho e amamentá-lo por mais 2 meses, isso me deu mais força para voltar ao trabalho. São coisas assim que emocionam, porque eu sou pai, eu tenho 2 filhas, tenho 2 netas, eu sei o quanto é importante. Você agora é vovô, né? Sou agora vovô. Não. A criação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, leis de proteção e bem-estar animal, que é uma política que o município precisa zelar e cuidar melhor. Talvez as pessoas não saibam, quem está assistindo, nós temos um surto de esporotricose no município, é um negócio gravíssimo. É uma doença de gato que o bicho vai se deformando, vai consumindo o animal e contamina numa velocidade muito grande e não está tendo um acompanhamento devido do município para acabar com esse surto. A gente tem denunciado, eu já levei essas questões ao Ministério Público, sabe? Então, assim, mesmo fora da Câmara eu tenho atuado. Eu queria que a Câmara estivesse cuidando dessas questões. Não é aumentar o próprio salário, como a gente estava conversando um pouco antes, que foi aprovado, né, na legislatura atual, evidente que é para a futura, mas com 80% de reajuste do salário, um aumento de R$ 7.500 por prefeito, coisas assim absurdas, olhando para o próprio interesse e a gente com tanto problema que precisa ser resolvido, né, do ponto de vista do interesse da sociedade. A saúde vivendo um drama permanente. Então, a Câmara ela tem que ela funcionar como uma ferramenta. Eu não estou discutindo que a gente não tenha base de apoio ao governo. Isso faz parte de toda a democracia, isso é natural. Mas o vereador não pode abrir mão totalmente da sua autonomia, da sua liberdade, em defender questões que atendam ao interesse geral da sociedade para ficar servil aos interesses do Executivo, se calando diante de situações calamitosas, como essas que a gente está vivendo. Essa, por exemplo, que eu estou falando aqui, de um surto de esporotricose, que é uma doença grave que afeta o ser humano também. Se você olhar um gato com esporotricose avançada, você se assusta. É como se fosse uma lepra, vai comendo o animal inteiro. E você não pode nem fazer o sepultamento dele, você tem que incinerar o animal com um tratamento especializado, porque contamina o solo. Gente, o que eu estou falando é muito sério. Eu nem sabia disso. É muito sério. Nem sabia disso. Leishmaniose. Leishmaniose. É outra situação grave que a gente tem, precisa de acompanhamento, vacinação, que é dos cães. Enfim, é um quadro. Quem fez a lei de proteção e bem-estar animal? Fui eu, junto com os protetores. Friburgo tem muita gente com animais. E numa cidade que você tem muita gente com animais, você tem que ter uma política pública para isso, porque é uma questão de saúde pública. Porque não é só o animal que adoece, o animal adoece e adoece o ser humano. E aí entra também o lado emocional, né? Porque quem gosta de ver seu animal de estimação doente, né? Não, e criança eu já tive, gosta de animal. perdi, ela agachou e... O idoso que às vezes está solitário, tem um cachorrinho, tem um gato, isso é uma questão natural do ser humano. Mas a gente evolui para outras questões, como a educação. Eu fiz a lei que foi uma lei bastante importante, né? Que passou a fazer eleição para diretores de escola. Antigamente quem nomeava eram os vereadores, indicava para o prefeito quem ele queria diretor de escola. Isso é uma aberração na educação, porque você faz da educação um curral eleitoral. A educação tem que ser libertadora, ela tem que ter autonomia, ela tem que ter um projeto pedagógico específico, né? Cada unidade tem a sua questão e a sua especificidade e a sua liberdade. E aí o vereador era o dono de determinados lotes de diretores. É uma coisa horrorosa tinha em Friburgo. E aí no governo do Dr. Heródoto, conversei com a professora Ledir, ela apoiou a iniciativa, ela concordou, ela foi secretária de Educação, concordou com a iniciativa, comecei a trabalhar o projeto junto com o Conselho Municipal de Educação e com outros setores ligados à educação e aprovamos a lei. E está aí.
Cláudia, eu sei que esse negócio do aumento dos vereadores passou batido aí. Eu não sou nada contra que o servidor público tenha aumento, né? Mas cá entre nós, quase 100%, 80 tantos Foi por cento. 80% de Cá reajuste. entre nós, é um negócio que... E a sociedade aceitou numa boa. Nos 8 anos que eu fiquei lá, nós não fizemos isso. A sociedade aceitou numa boa, porque eu não vi falar quase nada disso. Não teve reação. Ficou um silêncio. Isso demonstra que a população não está acompanhando o trabalho do Legislativo. Né? Não está mesmo, não. Então isso é ruim. Cláudio, você tradicionalmente, né? Você foi eleito em 2008 pelo PT. Sim. Foi reeleito em 2012, já estava no PSOL. Não, estava no PT ainda? PT. Você tem uma característica que eu falo que é muito pessoal. Porque você mesmo disse, foi a primeira vez que você foi o primeiro e único candidato que veio do PT, o PSOL, que conseguiu se reeleger, né, que eu saiba. Fui eleito e reeleito, e até hoje sou mais votado. Isso aí, para mim, é uma característica muito mais sua até, né? Mas você tem tradição no PT. E, estranhamente, você tentou sair do PSOL, acho que em 2023, e o PT não queria você de volta. O que aconteceu que você teve que apelar para o diretório estadual? Você pode falar o que não quis ir? Não tem dificuldade. Não é o partido, né? Foram algumas pessoas internas ali que controlam o partido, que tem uma relação difícil comigo, por conta do meu trabalho eficiente no combate. É porque eu estou falando, você é um vereador reconhecidamente como uma camada produtiva, e o partido querer abrir mão de um camarada que for mais votado. Eu, quando li isso, eu falei assim, eu não sei, eu estou ficando... Não é o partido, tem que se dizer a verdade, não é o partido. Eu, inclusive, sou muito reconhecido e muito apoiado por diversos deputados do meu partido e até de outros partidos que reconhecem em mim um cidadão combativo, atuante, comprometido com as causas da cidade, do Estado, da população de um modo geral. Modesto, eu como vereador estive em Brasília buscando recursos para o município, independente de qual fosse o prefeito. Eu consegui 5 milhões de reais em emendas com diversos deputados para Friburgo. Né? Eu nunca fiquei fazendo propaganda disso. Vou me promover porque eu consegui 5 milhões. Teve deputado que conseguiu 1 milhão, outro que conseguiu 500 mil. Né? E no somatório, olha, o Bittar, o Adidamus, o Lindbergh, o Luiz Sérgio, eu vou até esquecer alguém aqui, porque acabo esquecendo, mas só que eu já citei 4 deputados do PT que trouxeram recursos para Friburgo a meu pedido, fizeram emendas parlamentares destinadas a Friburgo a meu pedido, e que eu encaminhei para a prefeitura para tentar ajudar, especialmente na área de saúde. Eu lembro bem que a gente tem uma deficiência no setor de fisioterapia em Friburgo. E aí, uma vez visitando lá o centro de fisioterapia no Silvio Henrique Brown, eu conversei com a responsável lá pelo setor, a fisioterapeuta, ela falou, olha, eu poderia atender mais pessoas, mas eu não tenho equipamento, eu não tenho material. Eu consegui R$500 mil para ajudar o centro de fisioterapia, que a prefeitura poderia comprar os equipamentos. A prefeitura perdeu os recursos, não efetivou a emenda. Então é um processo complicado. Você quer ajudar, mas nem sempre você consegue fazer com que a tua ajuda chegue a quem precisa. Eu estou falando isso, você sabe o que eu penso do partido que você está, né? Você sabe, até nós já conversamos sobre isso, né? Sim. Eu respeito você, mas não gosto do partido, não gosto mesmo. Aí é coisa minha, né? Mas estamos aqui. Mas por quê? Porque eu respeito o cidadão. Eu tenho um profundo respeito por você, porque eu confio em você. Você é uma pessoa, a mim, confiável. Aí eu acho estranho, e querendo ou não, gostando desse membro que não gosta de você, e pelo menos é a minha visão, e olha que eu estou nesse mundo político há bastante tempo. Eu tenho respeito pela Mayra Feliz, que é a vereadora do partido, mas você, para mim, é a pessoa mais prominente do PT hoje em Friburgo. Eu tinha uma pessoa no PT que eu gostava muito, que foi o Mário Dutra Castro. Mário. Eu tinha uma profunda admiração por ele. O filho dele, o Alexandre, é um querido amigo e apoiador. Então você, para mim, é o principal nome do partido. Como é que o partido... Você sabe muito bem que nós teremos uma eleição para vereador, que eu não sei, eu vou perguntar a você, mas se você resolver vereador, nós teremos uma eleição diferente esse ano. Desde que passou a 21 vereadores, os partidos podiam lançar 33 candidatos, agora vão poder lançar 22. 22. Então hoje o partido que não quiser tem que arranjar nomes que consiga primeiro ter o coeficiente eleitoral, senão não vai adiantar nada. Ser competitivo, né? Vai virar muita sobra aí, né?
E como é que, para mim, o nome mais importante do país... Eu penso assim, pode ser que o petista ache diferente. Aqui tem o Manuel, que é do PT, pode achar que tem outro. Mas, para mim, você é a pessoa mais importante do PT pela sua projeção e como cidadão. É a pessoa que, pelo menos, eu vejo como mais proeminente. E o partido que abre mão de você, eu não entendi. Tá? Mas aí vamos agora para a pergunta que tem que fazer. Você voltou para o PT, as eleições estão aí na boca, né? É por isso que é por onde anda, né? As eleições estão aí pertinho, já estão 6 meses de eleições, um pouco mais. Passa rápido. Já vem aí uma data importante agora, no início de abril, dia 5, né? O pessoal tem que decidir por qual partido vai concorrer. Já as convenções não estão tão longe, começam em 20 de julho. E você? Você voltou para o partido para estar com o seu nome nas urnas? Pois é, Modesto. Bom, primeiro te agradecer pelo carinho, pela consideração. Assim como você, que às vezes não tem uma identidade com o partido, muitas pessoas votam em mim, tendo às vezes essa não identidade com o meu partido, mas pela confiança que depositam em mim. Isso me dá um orgulho, sabe? Eu me sentiria orgulhoso. Eu honrei e sempre honro essa consideração, a confiança. Eu nunca traí os votos que recebi, sabe? Então isso para mim é uma coisa absolutamente importante. As pessoas não precisam pensar como eu, mas elas sabem o que eu estou dizendo, o que eu estou fazendo, da forma que eu estou conduzindo o mandato, sem troca, sem esquema, sem interesses escusos. Nunca me beneficiei arrumando coisas para mim e para a família. Então isso é um valor para mim que é uma coisa que eu carrego para a minha vida, sabe? E acho que toda pessoa pública devia ser assim. A gente tem que ser exemplo, né? Buscar ser exemplo. Sem falso moralismo, mas buscar ser exemplo. E quando você me pergunta qual vai ser meu caminho agora nesse processo eleitoral, eu vou disputar uma vaga à Câmara. Eu sou um pré-candidato a vereador. Estou colocando meu nome para uma pré-candidatura a vereador. Quero trazer minha contribuição de novo à Câmara. A gente tentar buscar ressignificar aquele espaço que hoje está muito esvaziado, trazer para um fortalecimento no campo das ideias e das ações, sabe? Tem muita coisa para ser feita, não dá para ficar só no denuncismo. Tem coisas que precisam ser denunciadas? Tem que denunciar. Mas acho que a gente tem que trazer temas que são necessários e profundos. Eu tenho falado muito, acho que a gente conversou o dia que você foi lá no Momento Cidade. Friburgo tem 254 áreas de risco, tem 7.500 casas penduradas nessas áreas de risco, 30 mil pessoas que moram nessa área de risco. Eu não ouvi, nesses quase 4 anos, nenhum vereador levantar esse tema, ô Modesto. Eu fiz a Lei de Regularização Fundiária, que é um projeto importante para tratar desse tema, porque nós estamos falando de pelo menos 30 mil pessoas. E não é dado que eu levantei da minha cabeça, não. É a Prefeitura que informou esses dados, né? Então, são 30 mil pessoas morando nessas localidades. E não tem um debate profundo na Câmara tratando de um tema dessa natureza. Eu quero levar esse tema para o debate. Nós precisamos ter projeto habitacional em Friburgo, mudar essa realidade crítica. Está agora dizendo que vai ter uma chuva intensa nesse final de semana, com uma pluviosidade altíssima, com a possibilidade de uma nova tragédia. Tomara que não aconteça. Mas nós estamos preparados? Nós mudamos a realidade de 2011 para cá? São perguntas que precisam ser feitas. O plano diretor do município está engavetado até hoje. Quer dizer, não andou, não avançou e não tem um debate dentro da Câmara. Sabe, são questões que agora mesmo a Câmara, no dia 14 de dezembro, último dia de sessão, a Câmara aprovou por unanimidade, aí eu também não sei onde está a oposição, que o prefeito pode criar uma taxa para cobrar por serviço de capina e varrição. Você sabia disso? Não. Eu te dou a lei, está aqui. Não. Ele botou dentro da lei que trata da questão dos resíduos sólidos, que é um tema importante, que eu acho que a Câmara faz certo em aprovar uma política de tratamento de resíduos sólidos, mas ele aproveitou e botou capina e varrição, com o direito de criar uma taxa ou tarifa para cobrar pelo serviço prestado. Ora, nós já pagamos... Eu diria que essa taxa por si só, se alguém arguir inconstitucionalidade, ela vai passar, porque taxa é para um serviço determinado. É evidente. E como é que você vai? Vai ser mais ou menos hoje, como a taxa de bombeiro está caindo em tudo quanto é estado. Já devia ter caído aqui. Já devia ter caído também. Mas eu te pergunto, como é que a Câmara aprovou por unanimidade uma aberração dessa natureza? Isso é uma aberração mesmo. Uma aberração. Tinha que ter, se eu tivesse lá, isso é questão de imposto. Calma aí, alto lá, vamos separar isso. Vamos aprovar a legislação que trata do tratamento de resíduos sólidos. A questão de varrer... Tira esse jabuticaba daí. Tira isso daqui, vamos discutir em outro momento, de outra forma. Não, aprovaram por unanimidade, com fala de vereador da tribuna, dizer, não, realmente tem, porque eu peço para capinar e não capinam.
Para você ver o nível que a Câmara está, Anderson. Isso aí eu não sabia, não. É. Porque essas coisas, Aqui, infelizmente, eu diria você que a mídia, nós estamos falhando também, né? Mas isso, eu acompanho. Você acompanha. Eu acompanho. Isso aí, eu vou te contar, isso aí, alguém estava me falando esses dias, até um pessoal ligado ao Corpo Bombeiro, eu falei, olha, está caindo em tudo quanto é estado. No estado do Rio está ainda, porque aqui a gente ainda não argüiu isso perante o STJ. O dia que argüiu vai cair. Está aqui, artigo 3º. As condições de sustentabilidade e equilíbrio econômico-financeiro da prestação de serviço de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos serão assegurados por meio de um sistema de cobrança de taxas ou tarifas. Serviço de limpeza urbana, e ele diz lá, dentro do texto, que é capina e varrição, pode criar uma taxa ou tarifa. Tá aqui. Isso é uma excrescência, o nome que eu dou a isso. Agora, Carlos, a gente está chegando aí nos últimos minutos do programa. Você já falou que você pretende ser, hoje é pré-candidato. O seu partido, há alguns meses, ano passado, a vereadora Mayara Feliz esteve sentada onde você está. Ela me disse que tinha pretensões de se lançar como pré-candidato do PT a Friburgo, e é um direito dela. Né? Como qualquer cidadão, ele é membro do partido, preenche os requisitos, pode. Eu sei que em dezembro apareceu uma novidade, para mim foi uma tremenda novidade, apareceu o nome de José Alexandre Almeida. José Alexandre é uma friburguense, de família daqui, que ficou aqui até acho que 2000 e pouco, 2004, 2005, eu lembro dele, teve uma participação ativa na campanha do então candidato a prefeito Renato Birramia, tá? E depois ele sumiu, foi lá para Teresópolis. Ele foi da Associação Comercial. Ele chegou a presidir a Associação Comercial e depois foi para Teresópolis. E depois de Teresópolis ele sumiu um pouco, me parece que foi para o Rio e apareceu depois em Maricá, Saquarema. Ele está em Maricá. Maricá. Apareceu aqui e o partido lançou. Eu lembro que na época, eu sei que a Mayara Feliz não ficou muito feliz. E agora apareceu uma foto recente do Lorival, que é uma pessoa também que eu tenho um carinho por ele. Lorival é um camarada que está sempre satisfeito, né? Eu acho que o Lorival está bem com a vida assim. Ele tá sempre bom rindo. Isso, né? Eu acho que ele está sempre rindo. Junto com a Mayara Feliz e ele, José Alexandre Almeida. Eu não tenho nada contra a candidatura de ninguém. Quem vai decidir se eu voto. Agora, eu me lembro um pouco dessas candidaturas tipo aparece de repente, que foi assim que Renato Bravo apareceu em Friburgo. Estava afastado, veio, ganhou a eleição e foi aquele desastre que a gente conhece. Eu olho com bastante reserva essa candidatura nesse aspecto. Mas em outros aspectos não olho, não vai ser problema nenhum. Mas como é que você está lidando com essa candidatura? Você acha que... Porque tem uma característica, não estou dizendo que é só do PT, não. Uhum. Da maioria dos partidos funciona assim. A executiva municipal toma uma decisão, mas o partido no estado ou em Brasília não gosta, vem e acaba com a decisão. Isso a gente já cansou de ver esse filme aí, não só no PT, como em outros partidos também. Não é primazia, mas o PT tem muito isso, né? O PT tem muitas decisões que vêm de cima para baixo. Você acha que essa candidatura vai ser para valer ou, de repente, o executivo estadual resolve fazer uma composição com alguém aí e foi mais fogo de palha? O que você acha dessa candidatura? Modesto, causou surpresa para você, mas causou surpresa para nós também, para todo mundo, né? O Zé Alexandre, ele foi um empresário aqui da área de eventos. Isso, Friburgo, sempre foi. Eu não estou criticando nada disso, não. Eu só estou achando que foi esquisito. Só situando, né, da área de comunicação, de prestação de serviços, de eventos, foi presidente da Associação Comercial. E surge o nome dele de repente. Ninguém foi consultado aqui. A executiva, como você mesmo disse, lançou o nome. E hoje a gente está tentando, de alguma forma, acomodar isso, trazendo para dentro de um debate mais amplo, né? Ele se apresentando essa semana mesmo, tivemos uma reunião onde ele foi sabatinado lá por todo mundo e ele se saiu até muito bem. Não, ele é uma pessoa inteligente, ele tem estudado muitos temas do município, se mostra muito interessado e muito preocupado com diversas questões, mas de fato causa surpresa. O ideal, sempre que você tem um nome, uma candidatura, é que ela venha consolidada, ela venha sendo construída. Agora, não é uma novidade esse tipo de situação em nenhum partido, tá? Eu sei que não é, não. Os partidos vêm, às vezes, impõem um nome. O que a gente quer é buscar dentro disso, já que é um fato, diria, consumado, né? Consumado entre aspas, porque eu não sei o que é executivo estadual, municipal e federal. A executiva estadual e a executiva municipal estão em comum acordo no sentido de ter uma candidatura. A da Mayara não é
não é mais, é a candidatura dele. O que a gente está vendo é essa candidatura, na medida do tempo, vai ganhando fôlego, vai se construindo junto à população. E o nosso grupo, né, que a gente discute a política em Friburgo, caminha muito no sentido de tentar construir uma frente, né, e ampliar a nossa participação política dentro de uma frente para enfrentar essa atual gestão. Não sei se isso vai acontecer, são fatos que às vezes não estão sob nosso controle, né, mas está caminhando na construção de uma candidatura. Ele colocou a candidatura a prefeito. Nós vamos ter uma reunião muito em breve, daqui a pouquinho tem a convenção. Tem, a convenção não está longe, não. Daí está pouquinho. Essas coisas vão clarear mais. Hoje, no momento, está colocada uma candidatura a prefeito. Né? Se ela vai se consolidar como uma candidatura a prefeito, o tempo vai dizer. Tá? Se ela deslanchar, se as pesquisas mostrarem. Agora, nunca se esgota a possibilidade também de uma composição política. Né? Eu não estou falando em nome do Zé Alexandre, não. Eu sei, mas isso aí é da natureza política. Eu estou falando aqui do ponto de vista das relações políticas, existem sempre essas possibilidades. Né? Mas ele tem respondido às questões que são colocadas a ele, participou de um debate, se colocou de uma forma muito clara, muito transparente. Acho que isso é importante a gente revelar. Porque quando a pessoa fica escondendo o jogo, não quer falar, não, ele pode perguntar o que quiser, as coisas são abertas, são amplas. Isso me agrada muito, a forma, né? Agora, o método, como foi construída a candidatura, evidentemente... É que eu estou falando, para bom, mim, né? eu vou te contar uma coisa. Isso me fez uma lembrança não muito feliz, porque foi assim que apareceu o Renato Bravo aqui, né? Aí você fica aquela história, nós não estamos aí preocupados com a tal chuvarada, se pode... Aquela história, gato escaldado tem medo de água fria, né? E para mim é uma coisa que foi muito assim, de repente. Então eu estranho, mas não estou fazendo crítica à candidatura em si, porque não me cabe, né? Uma coisa importante é a gente ter um bom projeto político, né? Um bom conjunto de soluções aos problemas. Porque do jeito que está hoje, né, com todo respeito ao atual prefeito, ele não deu conta, não tinha projeto, ele veio para a disputa sem um bom projeto e se revelou incapaz de trazer soluções para uma série de problemas que a gente está vivenciando. E as questões vão se acumulando, né? A gente sabe o seguinte, né? Isso aí, como você disse, a eleição para mim está muito morna, nunca teve tanto. Né? Em 2000, você mudou sabe, muito, né? Em 2020, a gente nessa época já tinha conversado com um monte e agora não conversei praticamente com ninguém, né? Mas nós estamos, já me avisa de 1 minuto e meio. Expedito, obrigado por ter vindo. Davi, obrigado por ter vindo, tá? Foi bom ver. Seu pai me traz grandes e boas recordações, tá? Feliz ver alguém da família que lidou com uma pessoa que eu tinha. A gente tinha um bons arranca-rabo entre nós dois, né? A gente discutia, mas ele já era meu. Ele me ajudou muito. Cláudio, obrigado por ter vindo. A telinha para os seus 30 segundos. Eu que te agradeço e, sobretudo, agradecer aos telespectadores, dizer que estou à disposição para o debate, para a construção política, para as críticas e sugestões. Você pode me achar nas redes sociais, no meu canal do YouTube, tem lá meus vídeos, né? Vai ter o seu programa, no Instagram. O meu Facebook está um pouco desativado porque ele foi hackeado, então eu estou remodelando o meu Facebook. E me acha também no WhatsApp. Eu não sei se pode deixar número aqui. Pode, fica à vontade. Olha, meu WhatsApp, eu não tenho problema lá. Salva meu número, manda mensagem, 999-453613. Cláudio Damião, manda um oi lá e vamos conversando. Se tiver dúvida, questões, críticas, eu estou sempre disponível para o debate. Como ele abriu o WhatsApp dele, se alguém não conseguiu anotar o número, pode entrar em contato comigo, que eu tenho o número dele, que eu passo para você. Tá Já bom. que ele abriu o número dele... Eu sempre falo, não dou número de telefone para ninguém no WhatsApp, mas se a pessoa abriu é porque não está. Não, o meu é aberto, sempre foi. Então tá. Eu só às vezes não consigo atender de imediato, mas nunca deixo de responder. É porque a gente está vivendo um pouco isso, né? As pessoas acham que mandou mensagem, se você não responder em 5 minutos, já se sente ofendida. Não. Rafael, obrigado por ter ajudado hoje, tá? E para vocês do outro lado da telinha, fica um abraço e cada vez mais, a eleição está cada vez mais perto, tá bom? Vamos já, na hora que clarear aí os pré-candidatos a prefeito, eu vou começar a convidá-los. Hoje eu não convidei nenhum ainda, porque são poucos e está muito ainda obscuro. Não, obscuro não é a palavra correta, ainda está muito incipiente, né? Parece que não tem nem eleição daqui a poucos meses. Fique com Deus, um beijo no coração de todos.